bom dia, boa tarde, boa noite. Somos ACP, apenas caras pensando, e hoje nós não estamos no nosso lugar de fala e vamos falar sobre paternidade. Vai trazer alguns dados, algumas pesquisas, né, e uma visão da psicologia e da ACP sobre isso, mas já saibam que a gente não tem a vivência. Não é mesmo, Leandro? Bom dia, ótimo estar com vocês aqui. Não desconheço a experiência, realmente não estamos no lugar de fala, mas eu acho que é um tema interessante, a data está chegando, né? Sempre é importante a gente tentar discutir essas coisas à medida que elas vão acontecendo, né? Então, quando tem um tema em voga, eu acho que a gente tem que debater. O Danilo, que puxou um pouco esse assunto também com a gente, e eu acho que vai ser um programa muito interessante. Acho que a gente tem muita coisa para falar, apesar de não estar no nosso local de fala. E aí, Dan, como é que você tá? Oi, pessoal. Estou bem. Feliz de estar com vocês hoje. Eu acho que a gente discutiu bastante masculinidade na semana passada. Eu sinto que a paternidade é uma esfera muito grande desse sistema. E nessa ideia a gente sempre busca trazer algumas informações atualizadas, algumas informações bacanas. E tem um documento muito bom produzido pela Mancare e a Equimundo, que é chamado State of Fatherhood 2023. Que é basicamente como está a paternidade em 2023 no mundo. Recomendo todo mundo que der conta de ler, leia pelo menos os primeiros capítulos, porque diz de uma forma muito resumida, muito interessante como é que o assunto está sendo trabalhado no mundo, e traz algumas observações interessantes, como a imensa maioria das pessoas considera que cuidar do outro faz de si uma pessoa melhor. Em compensação, cuidar do outro é maior fonte de gastos financeiros e estresse na própria vida. Existe uma correlação da desigualdade no mercado de trabalho em muitos países gerar uma maior ênfase nas mulheres irem para o papel de cuidador, e nesses países o trabalho de cuidador é menos valorizado. 80% dos homens e mulheres acreditam que, independente do gênero, independente do sexo do seu filho, você tem que ensinar a ele papéis de cuidado também. A maioria dos homens e mulheres pesquisados também já foram beneficiados por políticas de paternidade, mas 49% deles não conseguiram usufruir completamente os direitos trabalhistas relacionados a isso, porque elas tiveram complicações no trabalho. Tiveram que voltar para preencher o espaço de alguém que não estava conseguindo trabalhar no seu setor, ou o trabalho pressionou o seu retorno. Esse documento estimula 3 grandes medidas para os homens, que é ensinar cedo a expressar, receber e valorizar experiências afetivas, aproveitar e respeitar a faixa etária dos conteúdos voltados para homens, e incentivar e produzir conteúdos voltados para ambos os gêneros, ambos os sexos, para que você tenha nessa experiência uma experiência mais uniforme de criação, mais segura de criação, que a gente não antecipe o estímulo a um adultecimento da infância e uma experiência adulta não amadurecida desde cedo. Para os governos, o documento ainda traz medidas que valorizem a igualdade, a expansão de programas sociais e melhoria do acesso à saúde gratuito, além da transformação da forma com que a paternidade é vista na área da saúde. Um último ponto que eles trazem, que é muito interessante, é que como os homens são mais saudáveis e mais felizes neste papel de cuidado, que homens possam e devem ser responsabilizados pela promoção da igualdade. E é isso, eu achei o documento extremamente interessante, principalmente na forma com que traz, com que os homens que se cuidam aprendem a cuidar
do outro e claramente são mais satisfeitos fazendo isso. Então, parece que a ideia de ser responsável por outra vida, ser responsável pelo cuidado, não ser só algo feminino, transforma a vida dos homens. Isso é bem extraordinário, né? Maravilhoso esse texto, né? Esse relatório. Eu dei uma pincelada nele, eu realmente fiquei impressionado, assim, com o nível de detalhamento, né, Dan? Porque a gente acaba não pegando para ler certas coisas, né? E então, quando você sugeriu esse texto, e eu fui dando uma olhada, assim, é meio que um tapa na cara. São coisas que a gente já tinha debatido aqui no podcast, em certa forma. A gente só não foi especificamente para esse lado da paternidade. São dados muito relevantes, eu acho que fica o convite realmente para dar uma lida. É meio gritante isso. A parte de envolver políticas públicas é uma coisa que me interessa muito, e eu gostei muito disso. Eu acho que a gente começa a mudar coisas na sociedade. Cultura é muito difícil de ser mudada, né? Porém, políticas públicas favorecem esse meio. Então, quando você fala de equidade entre homens e mulheres na paternidade, é muito interessante, principalmente quando a gente bota essa lupa da política pública. Isso me chamou muita atenção. Não, e na minha cabeça, o lado difícil de discutir isso é que quase nunca tem qual é a referência. Que a gente intuitivamente, quem sabe nessa nossa área, sabe disso. Tipo, soa às vezes óbvio para quem trabalha com esse assunto, muito dessas temáticas, mas ter isso quantificado, ter isso escrito, eu acho que torna isso muito. Tipo, a gente está conversando, é ciência, é passível de conversar, mas o dado está aí, ele é indiscutível. Se a gente pensa em política pública, a gente pensa não necessariamente no que é correto, mas eu acho que a gente pensa muito no zeitgeist, né? No que seria o que a sociedade enxerga naquele momento, entende? Na moralidade da sociedade naquele momento. E a gente conversou bastante em outros episódios sobre como a gente não conseguiu se posicionar. O homem tem essas responsabilidades a mais, certo? Porque antigamente, né, se a gente volta umas décadas aí, a criação era majoritariamente da mãe. É responsabilidade completa da mãe, isso era visto como socialmente aceito, era esperado isso. O pai vinha com dinheiro e a mãe vinha com a criação, e é isso. Só que aí a gente hoje percebe uma mudança nesse paradigma de expectativa, né? Ainda tá pouca cobrança em cima do homem disso, mas a gente checa já que existe. A gente tem que dar as ferramentas para o homem fazer isso também. Hoje a nossa licença paternidade é de 5 dias úteis. Eu acho que quando você diz isso para o homem, você diz, a responsabilidade não é tua. Porque no final das contas, como é que eu vou criar meu filho se eu não parei de trabalhar? A gente está brigando hoje, tá? Não faz um mês, que teve que passar com urgência a votação para ter 2 semanas. Assim, gente, que mensagem a gente passa para os pais, se não é responsabilidade tua criar esse moleque? Porque eu vejo dessa forma, né? Claro que eu não tô querendo desresponsabilizar o homem, porque a maioria dos abandonos que acontecem são os homens que fazem. Eu acho que os homens têm que também, por si, se colocar mais no papel de cuidador, de dar empatia, de dar carinho para os filhos. Mas a gente também tem que fazer isso de forma generalizada. O Leandro disse bem. Quando a gente pauta uma política pública, a gente também muda isso, muda a percepção das pessoas sobre o assunto. Principalmente nesse início que o bebê está no mais novo, mais precisando de cuidado, é o momento que o pai tem que estar junto para ver o trabalho que dá. Tem muito homem que sequer sabe o trabalho que dá criar um bebê. Eu acho que isso é crucial para a gente ver uma mudança também nesse paradigma. Uma coisa que o Danilo falou que me chamou a atenção foi a questão do cuidar, né? Então, quando o homem cuida, ele também aprende a se cuidar. Ou, ao contrário, se ele já tem essa prática de se cuidar, ele poderia, né, se doar mais, cuidar mais. E isso é importante. Isso estava na temática do nosso último episódio, muito forte, né? Como estruturalmente papéis de gênero
foram criados ao longo dos anos, onde a mulher era responsável pelo cuidado. Então, ela se cuida também. Estamos tentando trabalhar o máximo possível com dados. E é uma realidade que o homem, por não se cuidar, por ser visto como provedor, aquele que não pode sofrer, que não se permite sofrer, ele trabalha, provê, mas não cuida. Esse papel ficava para a mulher. Logo, ele não se cuida também. A gente tem, né, a grande maioria, os homens morrem mais cedo, cânceres, muito de doenças que poderiam ser tratadas se descobertas cedo, porque não tem essa prática de ir procurar assistência. Então, quando eu falo de políticas públicas, uma coisa assim, eu penso como baliza, sabe, Rafa? É o que baliza como a sociedade se enxerga e ela trabalha sobre si. Então, se você tem mais um foco nisso do homem também, ter a sua licença paternidade e ficar junto com a mãe, é um processo, aquele começo é muito importante. Então, o pai está ali trocando uma fralda, assistência para a mãe, a criança não dorme, os dois podem revezar o descanso e o cuidado. Isso é muito importante, até mesmo para o casal. Pra definir papéis ali de quem vai assumir que parte, o que que é melhor, o que. Eu acredito que também, quando um exemplo da pandemia mostrou muito isso, né? A divisão de tarefas domésticas. Como foi difícil para muita gente, assim, um pegar e passar um pano no chão, o outro lavar uma louça, e muitas mulheres ficaram sobrecarregadas, porque as crianças não estavam em aula, estavam lá pulando, quicando no teto, né? Todo mundo preso, numa situação que forçou, né, esses papéis aparecerem, esses papéis serem divididos para a harmonia do lar também. Então, isso pode ter. Eu não estou defendendo a pandemia, não, tá, gente? Foi, foi uma desgraceira. Porém, forçou a gente a criar novas formas de convivência. E aí teve alguma coisa ali, eu acho que chamou a atenção, sabe? Que ficou gritante nessa divisão de relações. Que não existem. Todo mundo precisa se ajudar aqui. Não tem esse negócio de um papel estabelecido, porque eu sou mulher ou porque eu sou homem. Então, tiveram mudanças significativas que fez, né? Pelo menos foi um terreno fértil para reflexão. Sim, e eu queria também falar o quanto isso é importante, assim, o quanto a gente tem provas históricas disso. Veja bem, o governo, ele não foi popular com as medidas contra cigarro, contra fumo. A sociedade era ativamente contra. Mas a gente tinha dados de que aquilo fazia mal e de que valia a pena a gente lutar contra aquilo. E hoje, quando eles foram banindo os cigarros dos lugares, não pode mais fumar em avião, não pode mais em ambiente fechado, eles foram cada vez mais progredindo e a gente teve uma reflexão social clara da diminuição do fumo, entende? Então, assim, a gente sabe que se o governo atua em cima, se a gente faz propaganda, se a gente aumenta direitos, se a gente. Tudo isso, todas as medidas do governo são palpáveis. A gente consegue ver diferença social em cima disso. Então, a gente conversou sobre isso não só por uma questão, sei lá, partidária, ideológica, mas é porque a gente sabe que se você dá as ferramentas para as pessoas, elas vão usar, entendeu? E isso muda até o jeito que elas pensam. Eu acho que essa divisão aconteceu na pandemia. Só que na pandemia, eu acho que foi um grande estressor para a vida de casal. E nesse estressor levaram muitos divórcios, teve aumento da violência doméstica, teve uma série de consequências negativas. Muitos casais cresceram, mas muitos não. Eu acho que a política pública ela vem às vezes tornar possível a existência de certas coisas, porque não tem como vencer a cultura sozinho e não tem como vencer a ocupação, o trabalho, o desgaste, porque ao mesmo tempo tem pessoas que conseguiram fica em casa e tem pessoas que não. Tem pessoas que nunca tiveram essa opção. Então, eu acho que isso pesou muito pro emocional de casais e foi um ponto muito desgastante. E eu acho que a paternidade tem que ser incentivada. Eu acho que ela tem que ser, nem que ser incentivada, a participação do pai na criação deve ser incentivada. Você pode querer ter filhos ou não. Isso é uma questão pessoal de cada um e eu acho que
beleza, dá para se escolher, dá para se viver bem com qualquer opção, mas é muito difícil pensar numa possível experiência da paternidade como positiva, sem o incentivo que o Rafa falou brilhantemente, da licença paternidade ser expandida. Sem isso não tem como. E, gente, quando a gente vê em casamentos, em propostas de divulgação cultural para homens e mulheres, é uma coisa muito discrepante. Não é que você precisa ser casado para ter filhos, mas, pô, matrimônio é visto como uma derrota. A gente vê aquelas piadas de tipo, até hoje estava discutindo no pré-episódio, tipo, game over com matrimônio, vem muito de uma maneira perversa nessa imagem do que a morte da vida de solteiro para o homem é a vida infeliz dele. Não é a vida feliz em casal, não é a vida feliz em família. Não, a vida de solteiro do homem morreu. Ou a vida que ele não tem um filho morreu. Essa vida agora nova é uma vida infeliz. O jogo acabou. E não é vendido com um momento de crescimento, de amadurecimento. É visto como uma derrota de algo que, na teoria, a gente é incentivado a fazer. E que loucura, É, né? Não é à toa que a gente tem a tal da crise da meia-idade, né? Pensando nisso, né? Porque daí, pô, peraí, eu perdi toda a minha virilidade, eu perdi toda a minha masculinidade. Não, peraí, eu vou comprar uma moto, eu vou entrar numa banda, eu vou fazer tudo aquilo que me foi roubado nesse casamento e nesse filho. Né? Vou comprar meu primeiro eu Viagra. e entra uma coisa assim que eu até vou pedir a opinião do Rafa sobre isso, que me lembra um pouco, ele é nosso especialista em bell hooks. Eu acho que é no livro The Will to Change, se eu não me engano, ah, que ela vai falar que ela afirma, se eu não me engano, que o homem ele é ensinado a temer o amor. Eu lembro assim que me foi dito isso numa palestra, eu não li o livro inteiro, mas é uma coisa que me chama a atenção, acho, nesse assunto. Eu acho que ele se torna extremamente relevante, sabe, Rafa? Que como o homem ele não é treinado para amar desse jeito. Então, o casamento, né, que é, vamos dizer assim, a expressão do amor, né, a celebração de um amor, ele para o homem é visto como uma derrota, como o fim do jogo. E isso para mim, e aí entra de novo na cultura. Cultura é muito difícil de ser alterada. Ela vem assim, passos de formiga. Então, nesse sentido, o casamento como fim é muito irônico, né? Que é o começo, na verdade, de uma vida agora. É o começo de uma união que ou vai gerar filhos ou não. O Danilo está correto nisso. Muitos casais vão preferir não ter filhos. É claro que é uma coisa sempre a ser discutida no casal. Mas aqueles que decidem, então eles vão gerar uma outra vida ali, seja não só gerar, mas talvez até adotar. Eu acho que a gente pode abordar um pouco isso, porque aqui a gente está falando de casais, mas eu quero expandir para todo tipo de casal, com todos LGBTQIA+, então isso tudo entra, as pessoas que vão adotar, as pessoas que vão ter filhos biológicos, o cuidado tá aí. E para o homem, como é visto como uma derrota, então o que que é essa criança nisso? A expressão desse amor que seria a continuidade desse casal, a expansão dessa família, vai ser um fardo? Porque eu vejo muito assim, quando a gente discute que os homens abandonam muitas mulheres, nós temos. Por isso que me incomoda um tanto o conceito de família tradicional. Porque se a gente fosse discutir o que que é tradicional hoje em dia, é a mãe solteira. Estatisticamente, é o que mais tem, né? Eu acredito que é importante a gente debater isso sobre o cuidado também, porque é possível que o casal venha a terminar e o pai continue presente. O divórcio entre os dois não significa que o pai também vai ter que abandonar a criança. Ele pode estar presente, ele pode. Existem várias formas, né, de dividir o cuidado. A gente tem a divisão de quem vai ficar com a guarda, mas tem sempre as visitas. Então, tudo isso eu acho que mexe, quando a gente fala de políticas públicas também, do homem estar presente. Ele está ali. E a gente meio que forçar isso, porque
Aparentemente a gente está com um problema dos homens, o abandono, né? Então, a Bell Hooks sempre me chama atenção nisso, assim, algumas coisas que eu leio dela sobre como isso interfere em várias relações da vida do homem. E a paternidade é a mais expressiva, né? Porque como eu vou cuidar desse outro ser? Como vai ser esse afeto? Se eu não sou ensinado a demonstrar esse afeto, se eu não posso, eu sou proibido. Então, essa proibição te afasta de você mesmo e torna o afastamento mais fácil do pai. Por isso que eu digo assim, a identificação primária, as políticas públicas do pai poder ter licença paternidade, ficar junto com a criança naqueles primeiros meses, são cruciais para dividir essas tarefas. Se não começar ali, é difícil de começar depois. Isso tudo eu acho que mobiliza até para ter famílias mais unidas nesse ponto. Não tem como começar depois, né? Esse é que é o negócio. Depois já começou. Já tem uma dinâmica estabelecida. E aí, por exemplo, com esse caso da pandemia, a gente teve uma alteração. Então, a dinâmica que existia não serve mais. A gente vai ter que destruir a dinâmica antiga para construir uma nova. Esse é o problema de você deixar a coisa avançar. É que existe uma dinâmica, existe algo que já tá funcionando. É como se tivesse, pensa numa construção. Você construiu a base, construiu a casa de um jeito. Agora essa casa não dá mais. Existe um nível que dá para adaptar e existe um nível que vai ter que reconstruir. E reconstruir é, às vezes, quebrar o que já existia, construir uma nova base e fazer tudo de novo. E o trabalho de desconstrução também desgasta. É um trabalho a mais, sabe? É mais fácil você subir a casa do zero do que você destruir uma casa antiga e subir outra. É mais trabalhoso você fazer o segundo. Então, esse, especialmente essa dinâmica inicial é muito importante. Nesse momento, é um momento chave que a gente tem que dar esse espaço para os dois. Existe uma coisa, eu acho que é um mito que as mulheres têm sobre a maternidade, que os homens não discutem, mas eu acho um tema importante ser discutido. Você não vai amar seu filho imediatamente. E tudo bem. Sempre, né? É, tudo bem. Porque assim, existe uma ideia de que você vai amar desde que você descobrir que você é pai, ou desde que a criança nasceu. Só que muitas mulheres discutem sobre, tipo, eu parei um estranho que eu não conheço. Oi, prazer, pessoa estranha. Vou aprender a cuidar de você. E nessa cuidar de você, nessa experiência de cuidar de você, eu vou me importar com você, eu vou zelar por você. E o cultivo disso vai gerar afeto, e o cultivo disso vai gerar amor. Se você não estiver presente nas atividades de zelo, você facilmente não vai se importar tanto. Você vai se importar, mas é diferente. Então, estar lá, participar, zelar, ou zelar pela casa, ou zelar pela família, ou compartilhar a sua experiência de cuidado, de participação, de construção de vínculo, vai fazer você se importar mais com essa vida. Pode ser difícil construir esse afeto, mas não vai ser possível construir um afeto que você não se dedique corretamente a ele. Uma questão que está associada a isso, que eu acho que é muito. A gente já começou essa conversa, que é como é esperado que as mães mudem de vida por conta da paternidade e como é trágico quando o homem precisa mudar de vida também. E isso, putz, é o fim da picada. É o fim da picada. Aquilo que a gente conversou, né? Pra mãe é o objetivo final, né? Assim, nossa, virou mãe, que bom, bênção, etc. Pro homem é game over. Esse é o sentido do que a gente tá falando, sabe? E esses papéis de cuidado, eh, eu gostei muito da fala do Danilo nisso, porque eu queria aproveitar esse gancho ainda dentro do relatório que você trouxe, Danilo, porque dentro dessa relação do cuidado, como vai ser o cuidado, né? Papéis vão ser divididos. Então, o homem fica muito sempre vinculado à disciplina, né? À rigidez no cuidado. E a mãe fica mais com o cuidado amoroso. E isso, para mim, é um grande mito, né? Porque
quando a gente estuda a questão da maternidade, você vê, claro que a mulher, quando ela vai gestar a criança, ela passa por muitas mudanças biológicas, tem muito hormônio, tem muita coisa, mas nem sempre você vai gostar do seu filho a priori. Tem momentos ali, adolescência, né, que eu tenho certeza, até na minha experiência pessoal com a minha mãe, que ela deve ter falado assim: "Cara, não gosto de você agora". E tá tudo bem, porque não esse amor incondicional, ele ainda tá ali, mas ele sofre abalos, né, nem sempre a gente sempre agrada. Tem uma hora que o filho tá é difícil, principalmente no começo, a criança não dorme, você não dorme, você está irritado. Então, assim, pode haver uma raiva ali. Claro que, isso não deve afetar o cuidado, mas isso afeta você, e tá tudo bem você ser afetado por isso. Tá tudo bem, quando você não tá dormindo, tá tudo bem você ficar bravo. Só que as pessoas se culpam muito, porque existe uma prerrogativa de a mãe é amor. Você gestou isso, saiu de dentro de você, essa criatura. Você tem que amá-la automaticamente. Existem imposições sociais, principalmente para a mãe, nesse sentido do cuidado, né, dado tudo que a gente já falou sobre esse papel. Então, e as pessoas sofrem muito. A depressão pós-parto é uma realidade, ela acontece. É muito difícil quando isso acontece, porque além de ser uma condição muito difícil de lidar, existe toda uma pressão de: "Como assim você não gosta do seu filho? Como pode você rejeitar ele?". Isso não é possível, porque quando você vira mãe, né, é o seu ponto máximo do cuidado, é a expressão maior do que é ser mulher, o que não é desse jeito. Quando a gente fala muito de políticas públicas sobre a questão da licença paternidade, mas a licença maternidade às vezes pode ser muito sofrida para a mulher, porque ela vai ficar presa naquele cuidado, ela não vai ter outras interações a não ser quando o marido chega em casa, ela pode estar pensando no próprio emprego dela, que esse afastamento vai dificultar o retorno dela depois, sabe, se vai ser demitido ou não depois dessa licença maternidade. Existem várias coisas que estão acontecendo ali. A sua vida não para porque você teve um filho. Ela se modifica, e é uma modificação muito profunda, né, criar uma vida ali, porque o bebê ele está muito desamparado, ele precisa de tudo naquele início. Então é difícil esse cuidado inicial. E esse sofrimento pode acontecer, porque a gente impõe, a gente tem a cultura, né. A cultura implica certas coisas e elas podem trazer o adoecimento nesse sentido. Eu acho que é importante a gente falar disso, e eu acho que é também importante a gente fazer uma diferenciação aqui. Vocês talvez escutem psicólogos falando, pregando papéis claros de gênero e papéis claros de paternidade e maternidade, tá? A psicologia, ela não é uma ciência que está avançada num nível de a gente concordar em tudo na base. Então, é uma ciência pré-paradigmática, seria a palavra, né? Porque a gente discorda de muita coisa. E é por isso que a gente sempre fala das abordagens, a gente fala da nossa, a gente fala que vai puxar o nosso peixe. Então, assim, existem abordagens que vão pregar que, sim, o pai tem que ter o papel da pessoa severa, da pessoa que impõe limite, da pessoa que impõe regras, enquanto a mãe traz mais esse papel de carinho, afeto, criação nesse aspecto. Vamos falar assim, nossa abordagem não prega isso, tá, gente? A nossa abordagem vê o ser humano como um ser humano completo. Então, a disciplina vem dos dois lados, né? Na minha interpretação sobre esse assunto, a disciplina vem dos dois lados, o amor vem dos dois lados, o afeto vem dos dois lados, e eu acho que muito mais é demonstrado sobre a personalidade dos pais, na forma que isso aparece, do que necessariamente um papel de gênero que está imposto pelo sexo que tu nasceu. O seu gênero vai definir o seu papel na relação. Eu acho que muito mais aparece a personalidade. E a gente vai ter que entender as limitações, o casal vai ter que entender as limitações de cada um e vai ter que também se adaptar nesse processo. Então, assim, eu queria deixar isso claro para vocês, porque vocês podem já ter ouvido por aí, de outros psicólogos falando que tem sim papel, e eu acho que papéis existem, mas muito mais no sentido, como é que eu posso dizer isso? Muito mais no sentido social, no sentido de o pai tá ali para cuidar do filho, os pais, né? Então, existe uma dinâmica de cuidado que eventualmente é invertida na vida, quando os pais ficam mais velhos, mas
os papéis de família são importantes na criação nesse sentido de os pais são as pessoas que tomam as decisões, os pais são as pessoas que cuidam, que dão afeto, majoritariamente, que estão mais dispostos a conhecer os filhos. E isso a gente entende na nossa abordagem. Mas a gente não tem papéis claros baseados no gênero. Entendeu? Pra gente não é assim. Tem um livro eu tô vendo aqui, eu não consegui pegar porque tá longe, que é Novas Formas do Amor, o Casamento e Suas Alternativas, do Carl Rogers. Um clássico, fantástico. E nele, Carl Rogers traz condições para que os casais vivam bem e vivam em paz. Uma das questões relacionadas a isso que ele traz no livro é o quanto os papéis sociais não são úteis para os casais. Eles são fontes de culpa, de inadequação, e que cada um deveria dar o que dá conta e o que é disponível para o outro. E eu acho que isso é muito bonito quando a gente pensa em maternidade e paternidade, porque você não sabe ser pai logo de cara. Você não sabe ser mãe logo de cara. Isso vai remoldar a sua vida no mínimo. A esperança que eu tenho é que mude sua vida. Mas não saber ser pai, tá tudo certo. Ninguém sabe. E é por isso que a presença dos avós, dos anciões, de tios, de amigos é tão importante, porque ninguém deve ter a responsabilidade sozinho da criação de ninguém, nem os pais. E nessa jornada você vai aprender. Os modelos culturais estão aí. Em alguma esfera a gente utiliza, navega indiretamente porque a gente vive numa cultura. Mas lembrar que, cara, no Brasil é a primeira vez na nossa história em que mais mulheres são provedoras do que homens. Isso é massa, porque a gente pode querer também estar mais perto. Cara, é muito bom fazer parte disso. É muito importante fazer parte disso. Porque tem coisas que a gente vai aprender muito sobre si no cuidado com o outro. O que nos enlouquece, o que nos faz feliz, o que é sensível para a gente do que a gente é feito. Nossas hipocrisias e tudo bem. O desconforto é parte da coisa, mas também os prazeres. Claro que vai ser desafiador, vai ser a maior fonte de estresse financeiro, de preocupações de saúde, mas é aí que está. É parte da jornada, é parte do que a gente vai investir emocionalmente na relação. E tudo bem. Eu acho que a questão de a gente ver como jornada e como troca. Porque o lado bonito é que a pessoa cresce. E ver uma criança ativamente se importando e amando os pais é muito especial, é muito precioso. É muito positivo. Eu queria trazer um pouco disso pra falar assim, o quanto isso também tá conectado com o nosso último episódio, né? Porque qual é um dos maiores medos do homem? É não ser visto como homem pelos seus pares. E uma das formas de você ser emasculado é como? Você agindo de forma feminina. O que é feminino? Amor, afeto, coisa do tipo, né? Então, gente, eu vou falar um negócio que eu falo com alguma constância e as pessoas ficam um pouco surpresas quando escutam, que é eu tô carente. É estranho para algumas pessoas ouvir um homem falar que tá carente. Tipo, eu quero carinho, sabe? É estranho isso, porque pro homem, pô, como assim você quer carinho, cara? Eu quero chamego, eu quero afeto, eu quero, oxi, sabe? E é muito bom receber isso. Nossa, especialmente quando você tá mal, quando, sabe, o dia foi ruim, você chegar em casa, cara, eu tô carente, dá um chameguinho aqui. E é muito bom dar e receber, tá? Você tá aberto pros dois. Isso eu não tenho como dizer, porque eu não sou pai. Mas eu imagino que receber isso de um filho ou de uma filha deve ser uma das melhores sensações do mundo. Eu acho muito triste que os homens sintam essa limitação. Acham que isso é de alguma
forma uma fraqueza, de alguma forma algo negativo, ele querer afeto. Entende? Que é uma coisa tão básica, tão essencial pra vida. É sério, caras. Se você tá ouvindo isso e você tem vergonha de falar, de pedir, até de querer, saiba que isso é algo essencial pra vida. E é importante você dar e receber. É uma coisa curiosa, Rafa, isso que você falou, porque a gente critica muito, em alguns aspectos, redes sociais, mas eu vi um vídeo no TikTok uma vez que eu achei fantástico, assim, que se eu não me engano, é um pai francês com a filha, eles estão cozinhando enquanto eles se filmam, e a menina fala que ele é o melhor amigo dele. Ele é o melhor amigo dela. E ele começa a chorar. Ele começa a chorar. Eu achei aquilo ali tão bonito, assim, que, ele está se permitindo estar feliz com esse cuidado, feliz em estar sendo amado, e ao mesmo tempo ele está chorando na internet. Então, é a exposição máxima do que o homem não deveria estar expondo. Apesar que eu tenho algum. Eu acho que a gente não vai conseguir entrar nisso, mas a diferença é quando o homem tem uma filha ou um filho, que eu acho que também existem certas permissões que o homem se dá quando ele tem uma filha, seja para o cuidado e para o carinho, que às vezes para um filho é mais uma questão de disciplina, uma coisa mais rígida, mas eu acho que a gente pode deixar isso um pouco mais para frente. Agora, eu acho que só faltou vocês fazerem um momento o quadro Jabá, que vocês acabaram de fazer, sobre a CP. Faltou a introdução desse quadro. Porque é isso, na CP se permitir é uma coisa muito importante, né? Criar esse ambiente seguro. Então, quando a gente fala da liberdade experiencial, você poder chegar em casa num lugar que é seguro e você tá ali e poder falar, cara, eu quero um chamego, eu tô triste, eu tô cansado, e poder acolher o outro também. Quando o outro chega com essa demanda, é muito importante. Você tem que usufruir desse espaço quanto criar esse espaço para aqueles que você ama, seja a sua esposa, o seu marido, quando você chega em casa. Então, eu achei muito interessante isso que você falou, Rafa, sabe, assim, de se permitir também. O homem pode estar assim, cara, eu quero um chamego, quero chegar em casa, que é o meu lugar seguro, dentro do meu relacionamento, e poder falar isso é muito importante. Nada é sozinho, tudo é trocado, tudo é a nossa experiência, tudo é como a gente está vivendo. As experiências em famílias, eu acho que ela é naturalmente muito hierarquizada, aonde os pais criam os filhos. Só que eu convido a vocês a verem, e que se você está chegando a essa parte do episódio, a ouvir seus filhos, a tentar conversar com eles. Porque, mas a criança não é racional. Adultos também não. A criança não dá conta de certas reflexões. Adultos também não. Mas a criança muitas vezes tem uma experiência muito menos permeada pela cultura, muito menos cheia de tabu do que para o adulto. Então, acho que a gente vê adultos, homens, mulheres também, mas muitos homens, sem saber discutir sexo, sem saber discutir carinho, sem saber discutir a experiência que a outra pessoa está tendo de aflição. Porque a gente se identifica, a gente sofre e a gente não é capaz de entender ou de fazer a criança se sentir confortável para expressar coisas. Então, quando a criança estiver em algum perigo ou em alguma vulnerabilidade, ou às vezes até emburrada, vamos tentar perguntar, ouvir e, quem sabe, manejar isso, até virar para a criança às vezes e falar: olha, isso está doendo muito agora, isso vai ser incômodo agora, mas daqui a pouco isso vai passar, isso também passa. E quanto às experiências dos adultos também olha, isso aqui é ruim, isso aqui é desconfortável, isso aqui vai ser difícil, mas isso aqui também passa, sabe? E eu acho que é essa troca amistosa entre familiares de idades tão diferentes enriquece e humaniza, porque os pais também são pessoas. Os pais não são deuses, sabe? E essa discussão
eu acho que é muito fundamental existir entre pais e filhos. Nossa, achei ótima a sua colocação e dá pra amarrar certinho com uma coisa que a gente disse mais cedo, que o Leandro trouxe mais cedo. Eu queria falar o quão atual a Bell Hooks está hoje em dia, porque ela fala bastante sobre pais no livro dela, porque acaba que os pais, mesmo na sua ausência, né, eles acabam tendo uma presença na vida, né? A entidade pai, mesmo que esteja ausente, tem presença na vida de todos. Vocês perceberam? Eu tô com um plano de fundo aqui que é de um jogo, que é do God of War de 2018. E eu percebi que vários grandes títulos de jogos falam ativamente sobre paternidade. God of War, The Last of Us, o The Witcher, todos são sobre um pai bruto, brucutu, muito másculo, lidando com a paternidade. Eu achei muito interessante o que você trouxe, Danilo, sabe por quê? Porque todos esses jogos falam sobre isso, sobre o desarmar desses pais, que inclusive foram criados num mundo, né? Cada um do seu jeito, num mundo muito hostil a eles, e que eles tiveram que criar essas defesas justamente para sobreviver nesse mundo. Foi o que eles aprenderam ao longo da vida, e tendo que desarmar isso. E nesses jogos, basicamente todos esses pais têm que lidar com um arco de personagem de confiar nos filhos e de se abrir para os filhos. Inclusive, no The Witcher, não é um spoiler, porque não vou falar do final, mas o final ruim acontece quando você não dá empatia e nem confia na sua filha. Quanto mais você confia e dá empatia para ela, melhor é o final. É genial, é um jogo fantástico, maravilhoso. Quem são os vilões da paternidade hoje? Eu acho que os vilões da paternidade hoje, em muitos aspectos, são o abandono, são a falta de tempo, são a falta de colaboração. E para muitos homens, no contexto que o Leandro inclusive trouxe mais cedo, de criação de homens e mulheres, são os próprios homens. É nós que moldamos o nosso filho para não ser emotivo, para não ser afetuoso, para não ser um marica, para não ser sensível, e a gente não aceita que ele seja diferente da gente. Ele tem que entrar no clube, que a gente falou na semana passada, da masculinidade. Ele tem que aprender o preço desde cedo. A gente tem que levar ele para os locais específicos para que ele possa provar a masculinidade dele assim que ele chegar à juventude. E da mesma forma com que a gente vai envenenando os homens dessa forma, as crianças e jovens dessa forma, a gente vai antagonizar os outros homens quando a gente cria mulheres. Você não pode confiar nele, ele é um babaca, ele é um imbecil, ele é um monstro, você está sendo ingênua com ele, você vai pagar um preço e não deixando a pessoa ter nem crenças positivas sobre homens e nem o ponto que é, cara, de quem você está falando? Quem é esse homem? Que homens são esses? Porque na minha cabeça é aquela coisa, é o homem que a gente está gerando e criando? É esse homem? Porque, sei lá, é uma confusão esse negócio, é muito doido, né? Uma coisa, eu quero tentar fazer um link do que vocês dois falaram, tanto dos jogos, que eu acho que a gente vai criar também um momento nerd, que é quando a gente fala um pouco sobre cultura pop, porque é relevante, não é só porque eu joguei os três jogos, bom, enfim, eu não vou entrar nesse mérito, mas eu gosto dos três. Uma coisa que o Rafa falou que me saltou um pouco, me chamou a atenção, foi quando ele fala assim, são ambientes hostis, em que esses personagens são jogados nessa criação. E o mundo é hostil. O- o- Muitas vezes a gente, principalmente quando os pais e mães, a gente identifica o medo do mundo, né? Aonde essas crianças vão. Como eu vou dar as ferramentas para elas sobreviver nesse mundo que eu acho tão perigoso? E aí entra muito o que o Danilo falou. Nós homens, quando criamos filhas,
é aquele momento de meter o medo na criança sobre os homens, porque a gente sabe o que que é. E a gente tem péssimas opiniões sobre os homens. Nós mesmos, entre a gente, quando a gente está falando de mulheres. Então, a gente acaba nesse ciclo. E eu vejo a criação, muitas vezes, do papel masculino muito de medo e não de amor, mas criado, baseado numa linha de muito sofrimento, muito medo, de botar medo na criança. Você tem que tomar cuidado com isso, tem que tomar cuidado. E, claro, o mundo é perigoso, tem coisas que você tem que proteger seus filhos, mas você dá ferramentas para ele navegar nesse mundo, porque você não vai fazer as escolhas para ele no dia a dia. O máximo que você pode fazer é quando dar todo o aparato que ele possa, se ele tiver com medo, ir conversar com você, se acontecer alguma coisa errada, ele ter essa porta para conversar com você. Porque muitas vezes na criação você pode afastar o seu filho de te contar uma coisa. E isso é o pior que pode acontecer, porque quando ele tiver com um problema, seria muito interessante que ele pudesse ir até você para contar. E é aqui que eu acho que a criação masculina pode ser perigosa, nesse sentido de só pensar no medo. Nesses jogos, como que o Rafa falou, você vê isso, quando eles começam a se abrir e criar um ambiente mais favorável para que os medos do filho venham, ou da filha, que ela possa, e ela possa tomar as decisões por si só, você confia nela também. É uma troca. O jogo deslancha. É a melhor parte da relação ali. Tanto é que no Witcher, sem spoilers também, esse né? Eu acho isso legal dos diálogos, né? Que você vai montando o seu final a partir dos diálogos. E o melhor final é esse, do empoderamento, de você deu as ferramentas, você confia ali também. E no momento de fraqueza do filho, ele pode vir até você, você deixar esse canal aberto. E muitas vezes na nossa sociedade a gente põe muito medo, porque é assustador, o mundo é assustador. Criar um outro ser é difícil. Você, o medo está intrínseco. O problema é que muitas vezes eu vejo ele vencendo essa batalha, de você só ir para o lado do medo. E isso também é complicado, esse desbalanço. Eu achei genial a sua fala e eu queria trazer isso pros estudos do Rogers. Eu quero deixar uma coisa clara. O Rogers estudou bastante terapia, de ser objeto de estudo, mas mais do que isso, ele estudou relações humanas. E ele descobriu de que forma ele podia ser de ajuda. A confiança, eu acho que é um dos pontos mais importantes da nossa abordagem. Quando a gente faz o que faz, quando a gente não fala o que é para fazer, quando a gente acolhe o sentimento, quando a gente entende a pessoa, quando a gente não guia ela, a gente ser não diretivo, a gente não faz isso de novo porque a gente acha que é bonito, legal, sabe, moralmente correto. A gente faz isso por quê? Porque isso passa confiança para a pessoa. Eu posso ter passado exatamente pela situação que a pessoa passou, mas eu não sei como resolver ela. Eu resolvi a situação para mim. E essa pessoa, sendo o indivíduo que é, vai resolver da forma dela e da melhor forma para ela. Eu acho que é isso que os pais precisam entender e que é doloroso mesmo, é difícil. Porque, veja bem, um bebê, ele não resolve nada. Você tem que resolver para ele. Ponto. E quando o filho vai crescendo, você abandonar esse papel de eu resolvo tudo para esse indivíduo, para esse ser, para eu vou começar a confiar que ele dá conta. Isso é um processo, isso é e saiba que é um processo muito difícil. Não tô tirando, sabe? Eu quero deixar claro que quando a gente fala isso, parece algo fácil. Não é fácil nem para pessoas que você não passou esse tipo de relação. Imagine desse jeito. Então, assim, saiba que você confiar no seu filho é a melhor coisa que você pode fazer no momento correto, claro, mas é a melhor coisa que você pode fazer para o desenvolvimento dele. Não porque é o correto moralmente, não porque é super bonito e muito ursinho carinhoso da sua parte, mas porque ele precisa dessa confiança até para começar a confiar em si e dar conta de dar os próximos passos na vida. Sim, e é aprendendo a fazer, é aprendendo a errar, é aprendendo a ser responsável, é aprendendo a viver,
tendo a chance de viver, que a gente vai lidando com o mundo, né? Muito legal sua fala, Rafa. Que sensacional. Como nós precisamos ver que os filhos são responsabilidade dos pais, não são culpa dos pais. Nós somos indivíduos, nós somos diferentes de que nossos pais. O filho não é a cópia disso, por mais que ele seja afetado pela criação. Nem os pais precisam ver o filho tomando o mesmo caminho para aceitá-lo. É deixar essa vida existir. Uma vida em que você é responsável emocionalmente, judicialmente, em múltiplas esferas, mas que é uma vida que não é você, que vai errar, que bom que vai errar, podendo contar com você. Então, como o Leandro disse, a pessoa precisa ser boa, estar segura que pode procurar os pais quando as coisas dão errado, sem medo, sem vergonha. Esse é o melhor presente que você pode dar para o seu filho, é a segurança de eu vou procurar você caso alguma coisa dê errado. Vamos, eu acho que, preparando para o encerramento, eu pensei em, quem sabe, deixar a mensagem de abrace seu filho. Abrace seu filho. Se você puder abraçar seu filho nesse Dia dos Pais, vai ser muito positivo. Dê algo emocionalmente bacana. E se você não sabe o que dar, quem sabe a jornada de conhecer o que seu filho é emocionalmente, de se aproximar emocionalmente disso, pode ser uma experiência bacana. Eu acho que se a gente aprende muito sobre nós em terapia, eu acho que o filho, por tudo que eu escuto, parece ser muito terapêutico ver o crescimento deles. Eu queria também deixar isso nesse episódio, assim, se você conseguir estabelecer um vínculo empático, genuíno e respeitoso, eu acho que o cuidado se materializa, sabe? Ele se torna real. E isso, quando a gente está falando de paternidade, é mais importante ainda, sabe? De como você vai criar esse novo ser no mundo. E lembrando, não existe uma única forma de ser pai. Como a gente falou no último, se não existe um padrão de masculinidade, também não existe uma forma única para desenvolver essa paternidade. Você vai encontrar o seu jeito. Lembrando um pouco também do abandono do controle, era isso que eu queria puxar um pouco, assim, não existe como você controlar 100% de nada, nem na sua própria vida, imagina a do outro. Apesar que no começo pareça muito quando o Rafa colocou, né, daquela criança que depende de você 100% na infância, ela vai adquirindo as próprias pernas para se locomover e navegar o mundo, sabe? Então, o máximo que você pode fazer é ajudar, tá ali. E isso faz toda a diferença. Pode parecer pouco, mas é gigantesco esse passo de você estar presente ali. Então, era isso, assim. E feliz Dia dos Pais. Acho importante deixar essa mensagem. É. Encerrando, eu quero diminuir um pouco também a culpa. Porque, assim, nós somos a ciência do a culpa é dos pais, entendeu? E, assim, eu acho que é legal a gente lembrar da nossa. Não é? Pô, cara, é importante a gente lembrar da nossa humanidade. E lembrar que não tem fórmula para ser pai. Então, você vai errar nesse processo e faz parte. E, infelizmente, assim, o errar nessa fase inicial da vida da pessoa gera danos. E lembrar que tudo que a gente pode fazer dali é o nosso melhor. E que a culpa, por si só, não vai ajudar ninguém. E lembrar de um provérbio, que eu acho muito importante a gente nunca esquecer, que é o seguinte: é necessária uma aldeia inteira para criar uma criança. Não tem como um casal sozinho, um indivíduo sozinho, criar uma pessoa do zero e educá-la. Então, saiba que erro faz parte do processo e que se os dois lados, mesmo que seja uma pessoa assim, você sente, pô, já quebrei, eu já não tenho mais como meu filho, como ter um contato com meu filho. Talvez, mas se os dois lados estão dispostos, têm interesse um no outro, a gente pode reganhar relações, a gente pode
criar algo muito positivo ainda. Então eu queria deixar essa mensagem também, não só para os pais que não passaram pelo processo, mas pelos pais que já passaram e gostariam de ou corrigir erros, né, ou melhorar a relação, saibam disso. Mas é isso, gente. Um grande abraço.